Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para uma nova aula de gramática. Hoje nós vamos falar um pouco sobre separação de sílabas. Em aulas anteriores, em módulos anteriores, nós conversamos um pouquinho sobre fonética, sobre fonologia, falamos sobre encontros vocálicos, encontros consonantais, e agora que nós já sabemos o que são ditongos, tritongos, hiatos, encontros consonantais perfeitos, encontros consonantais imperfeitos, hoje nós vamos entender um pouquinho qual é, o processo de separação de sílabas, Uma vez que uma sílaba compõe o quê? Alguns sons, não é isso? Então, nós temos aí alguns fonemas, que precisam sempre estar ligados a outros, enquanto alguns outros fonemas podem se separar tranquilamente. Isso significa o quê? Significa que nós podemos ter palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas ou ainda polissílabas, Então, hoje nós vamos começar com a nossa primeira regra em que separam-se os dígrafos. Você se lembra o que é um dígrafo? Vamos retomar um pouquinho lá? Dígrafo são duas letras e um som, não é isso? Isso é um dígrafo, duas letras e um som. Separam-se os dígrafos formados por RR, SS, SC, S cedilha, C cedilha, que se fala, XC e XS. Exemplo, exceção. Vamos separar a palavra exceção? Onde é que nós temos o dígrafo? Aqui, ó, o X e o C. Então, nós teremos que separá-los, ó. São. Aproveito para chamar a sua atenção para a ortografia da palavra exceção, Não obstante, algumas pessoas escrevem exceção com S, exceção com dois S's, Pelo menos estas ocorrências eu já tive a oportunidade de encontrar por aí. Descer, SC, olha lá o dígrafo, descer, separamos, o dígrafo SC. Terra, RR é o nosso dígrafo, portanto, vamos separar como? Dessa maneira, um R para um lado, outro R para o outro lado. Assim também seria com SS, Pássaro, pássaro. Vamos separar pássaro aqui? Pássaro. Pronto, Um S de um lado e outro S de outro lado. Professora, e os dígrafos NH, LH, não é isso? Também entram nesta regra? Não. Alguns dígrafos simplesmente não podem ser separados. Mas nós veremos, num próximo passo, tá certo? Vamos então para a próxima regra de separação de sílaba. Separam-se os hiatos, O que são hiatos? Hiatos são duas vogais, Num primeiro momento que estão juntas, mas que na separação de sílabas, uma vogal fica de um lado e a outra vogal fica de outro. Exemplo, cadeado. Vamos separar cadeado? Ca-de-a-do. Onde é que está o dígrafo na palavra cadeado? Aqui, ó. Um E de um lado e o A do outro. Não é isso? Duas vogais que se separam. Porque se elas não se separarem, o que nós teremos? Ditongo, não é isso? Um ditongo. O ditongo não se separa, mas o hiato sim. Aliás, só se chama hiato justamente por conta desta separação, tá? Juíza. Vamos separar juíza? Ju-i-za. Olha lá, o U de um lado e o I de outro. Portanto, um hiato. Tudo bem? Então, o que nós já vimos? Que separam-se alguns dígrafos e os hiatos também se separam. Encontros consonantais
em sílabas internas. Por que em sílabas internas, professora? Porque existem os encontros consonantais que iniciam palavra. Por exemplo, psicólogo, psicólogo, tá vendo? P e o S é o início, ok? Então, esta é uma nova regra e que não se enquadra nesta categoria de separação ainda, porque na verdade eles não se separam. Vamos ver quando é que os encontros consonantais devem ser separados. Em sílabas internas. Por exemplo, o P e o T, tá vendo? Encontro consonantal. Onde está? No meio da palavra e não iniciando a palavra. Separam-se, claro, apto, apto. Inclusive, encontro consonantal imperfeito. Abdômen, encontro consonantal, o B e o D, não é isso? Como eu separo abdômen? Ab, ó, ab, do, me. Ok? Encontro consonantal imperfeito. Círculo, onde está o encontro consonantal? Aqui, ó, o R e o C. Como nós separamos? Círculo. Mas, porém, no entanto, entretanto, contudo, todavia, né? Se a segunda consoante que formar, né, esse encontro consonantal for um L ou um R, a regra será a mesma? Vamos dar uma olhadinha? Separei duas palavras para nós. Separei a palavra, por exemplo, floresta. Como é que eu separo a palavra floresta? Porque o encontro está aqui, ó. Ó, floresta. A segunda consoante é um L. A segunda consoante é um L. Ah, não dá para dizer não dá, né? Falar só o F sozinho, depois floresta. Isso não existe. Então, nós vamos separar floresta. Broche, o B e o R. O B e o R. A segunda consoante é um R. A gente não tem como separar o B do R, tem? Não, né? Então, nós vamos separar assim, broche, certo? Como nós resumimos, então, esta regra? Encontros consonantais, né, internos, com exceção do momento em que a segunda consoante for um R ou um L, nós iremos separar. Agora, se for, por exemplo, né, segunda consoante R ou segunda consoante L, nós não temos como separar o R e o L da consoante, né, a qual elas acompanham, correto? Exceção. Cuidado com essa palavrinha abrupto. Até separei ali colorido para você. Abrupto, né, ó. Ó, muita gente separa assim, ó. Abrupto, ó. Abrupto. Não é assim? Você com certeza já deve ter visto esta separação de sílaba. Isso não existe, tá bom? Vamos riscar aqui para você se lembrar. Não pode. A palavra abrupto, embora você tenha a segunda, ó, consoante um R, não é isso? Você vai separar, tá? Abrupto. Então, nós temos um encontro aqui e temos um encontro aqui, ó. Tá certo? Então, cuidado com esta separação silábica. Vamos para a próxima regra. Grupos que são formados por aia, eia. Deixa eu ficar desse ladinho aqui para você ler comigo, tá bom? Aia, eia, oia, uia, aie, eie, oie, uie, aio, eio, oio, uio e uiu, tá? Eles acabam o quê? Se separando, não é? Então, nós vamos ter um ditongo seguido do quê? De um hiato,
Não é verdade? Joia. Como é que eu separo joia? Jói, a. Jói, a. Tá vendo? Olha. Olha, cadê o olha? Aqui. Olha lá. Conluio. Com. Lui, o. Ditongo, ditongo. Não é isso? Duas vogais na mesma sílaba. Separa aí para mim a palavra esteio. Pense um pouquinho. Esteio. Como é que você separaria a palavra esteio? Es-tei-o. Separou dessa maneira? Es-tei-o. Então, corretíssimo. E arroio? Veja que aqui nós temos um dígrafo. Dígrafo formado por RR, não é isso? Então, separou. Tem que separar os dois R's. A-roi-o. Tá? Ar-roi-o. Correto? Então, tivemos aqui a separação não só do dígrafo, mas desse, do que nós chamamos de ditongo, seguido de um hiato. Vogais idênticas também se separam, né? Vogais idênticas. Nós teremos aqui o quê? Hiatos, né? Hiatos formados por vogais idênticas. Vamos separar Saara? Sa, a, ra. Sa, a, ra. Xiita. Xi, i, ta. Xi, i, ta. Ou seja, nós separamos aqui o quê? Vogais idênticas e vogais idênticas. São hiatos formados por vogais idênticas. Antes de irmos para a próxima regra, vamos só relembrar algumas falas, tá? Até neste momento. Nós começamos a nossa conversa falando de quê? Falando de dígrafos. Dígrafos formados por RR, SS, não é isso? SC, S cedilha, XC, né? Que eles se separam. Mas o que eu falei a você? Que nem todos os dígrafos devem ser separados. Não foi isso? Depois, falamos necessariamente dos encontros consonantais internos. Que encontros consonantais internos a gente faz o quê? Separa, tá? Com exceção, quando a segunda vogal, quando a segunda consoante que formar esse encontro for um R ou for um L, eles permanecerão na mesma sílaba, embora tenhamos a exceção do abrupto. Lembrou? Ótimo. Falamos de hiatos também. O hiato, nós temos a separação também das vogais. Aliás, o hiato é assim designado por quê? Porque justamente, né, o hiato é o encontro de duas vogais que se separam. E, como últimas regras, falamos destes grupos formados por ditongos seguido de hiato, bem como de hiatos formados por vogais idênticas. Vamos falar agora sobre uma regra bastante importante, tá bom? Que regra seria essa, professora? Vamos dar uma olhada neste grupo de palavras, né? Deste grupo de palavras. Desatento. Vamos reescrever essa palavra aqui. Desatento. Né? Se a gente resolver tirar esse des daqui, ó, esse des, tá? Atento nada mais é do que a nossa palavra que compõe, né, a base do radical. Atento, desatento. O que foi agregado, né, a esta palavra, a esse paradigma? Um prefixo, não é isso? Não é um prefixo? Des. Uma pessoa atenta, ao contrário, desatenta. Se eu resolver tirar apenas o prefixo, eu iria separar essa palavra de que maneira? Desatento. Não é isso? Mas o que acontece, pessoal, tem uma regra extremamente importante. Nunca, preste atenção nisso, nunca uma sílaba terminará em consoante se a seguinte se iniciar por vogal. De novo, nunca uma sílaba terminará em consoante se a seguinte se iniciar por vogal.
o que que isso significa de uma maneira prática para você, né? Nós acabamos de falar do desatento. Se eu separasse o desatento assim, des-a-ten-to. Observem. Se eu separasse desatento desta maneira, des-a-ten-to. O que que a regra diz? Que nunca uma sílaba terminará em consoante se a próxima se iniciar por vogal. Não é exatamente esse nunca é que não pode acontecer aqui? Olha lá. Então, esta separação, ela está o quê? Errada. Errada. Nós separamos, deixamos a primeira sílaba terminando em uma consoante e a seguinte começando por uma vogal. Isso significa que tem algo de errado. Super amigo. Como você separaria super amigo? Assim, estou trabalhando com possibilidades, tá bom? Super amigo. E aí? O que você achou dessa separação? Super amigo. Ah, professora, tem alguma coisa errada? Tem, espera lá. Nunca uma sílaba terminará em consoante se a outra começar, não é isso? Por uma vogal. Não foi o que aconteceu aqui? Essa sílaba, essa separação não está errada? Sim, ela está errada. Então, ó, esqueça. Nós não separamos de maneira correta. Como seria então? Vamos uma segunda possibilidade. Super joga a consoante para outra sílaba com a vogal. Superamigo. E agora? Agora deu certo? Superamigo. Sim, agora deu certo. E por que que deu certo? Porque nós simplesmente tiramos a consoante daqui, jogamos a consoante para a próxima sílaba junto à vogal A, que estava sozinha. Então, super amigo. Viu outro exemplo? O transatlântico, né? Transatlântico é uma palavra que cai assim, bastante, né? Aliás, já vi bastantes vezes cair em alguns vestibulares, né? Olha lá, transatlântico. Vamos imaginar a palavrinha? Transatlântico. Transatlântico. O que muita gente faz? Tira o trans, não é isso? Trans. Vamos colocar aqui? Faz isso aqui, ó. Trans. Tira o trans. Atlântico. Tá? Colocando aqui pequenininho para você comparar mesmo. O que que aconteceu nesta separação de sílabas? Justamente o que, né, acabamos de ver. Nunca uma sílaba termina em uma consoante quando a posterior, quando a seguinte começar por uma vogal. Então, a separação transatlântico não existe. Ó, tirou-se o Szinho, que normalmente se colocava aqui, ó. Colocou na sílaba posterior, não é isso? Então, qual é a correta, né? Correta separação de sílabas para a palavra transatlântico, né? Seria transatlântico. Vamos ver o subentendido? Subentendido, né? Subentendido. Vou colocar aqui do ladinho. Subentendido, né? Aí alguém também imagine talvez a possibilidade de fazer sub. Tirou o quê? Tirou o prefixo, né? Sub. Em, tem, de, do. Olha lá. Sub, em, tem, de, do. E aí o que aconteceu?
Ai, professora, eu já entendi o que você quis me dizer, né? Já entendi. Mas vale a pena falar, repetir, repensar, não é? O que acontece é que você tem uma sílaba que termina por uma consoante e a seguinte começou por uma vogal. Pode? Não, não pode. Não pode. Né? Se eu não separo o transatlântico dessa maneira, se eu não separo o desatento desta maneira e muito menos o super amigo desta maneira, eu também não posso separar o subentendido. Eu tenho de separar subentendido, ok? Bom, agora que você entendeu algumas regras básicas, extremamente importantes, de momentos em que eu devo separar as sílabas, nós continuaremos ainda esta aula falando de alguns casos em que nós não podemos separar, embora nós já tenhamos falado de alguns casos, né, de não separação, mas muito mais do que isso, você tem dúvidas sobre como separar sílaba lá no meio do texto? Você já ouviu falar sobre como se usar o hífen na separação de sílaba? Se você tivesse, por exemplo, que separar uma palavra lá no meio do seu texto, né? Vamos colocar aqui só para você observar. Se você tivesse que separar, vamos ver, segunda-feira. Você está escrevendo o seu texto, segunda-feira. Segunda-feira. A palavra segunda-feira é separada por hífen, não é? Imagine que você estivesse escrevendo o seu texto, lá no finalzinho da linha, segunda, tracinho. Ixi, e agora? Vou para a linha de baixo. O que eu preciso fazer, professora? Eu tenho que repetir o hífen? Ou, na verdade, o que eu coloquei o traço, né? O tracinho que alguns falam sobre esse risquinho, não é isso? Lá no finalzinho da linha, eu tenho que repeti-lo na linha de baixo? Será, gente? Talvez sim, talvez não. Não se preocupem, esta será uma resposta, né, a qual você terá no nosso próximo módulo.